Olá, eu sou a Van Souza e você está no canal Costurando Artes. Aqui você encontra vídeos do mundo da costura criativa, um monte de projetos diferentes para você fazer aí para você, para os seus filhos, para sua casa ou de repente fazer para vender e ganhar dinheiro com a costura. Nós estamos em agosto de 2025. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas provavelmente se você voltar para agosto de 2025, você vai se lembrar do Morango do Amor. Tem Morango do Amor em tudo que é lado, em todos os lugares. Tem gente vendendo Morango do Amor aqui no Canadá. Sim, tem brasileiro vendendo Morango do Amor aqui no Canadá. Tem gente no Brasil vendendo caixas de morangos decorados, luxuosos, mais de R$2.000. Gente, é simplesmente uma loucura essas coisas de trend e de marketing. Mas enfim, eu também quis entrar, obviamente, nessa trend aí do morango e me lembrei de um enxoval que eu fiz há uns 3 anos atrás no tema de moranguinho. A cliente entrou em contato comigo, foi o único enxoval que eu fiz no tema. Vou compartilhar com vocês algumas fotos aí desse enxoval que ficou coisa mais linda e completamente único. A gente fez kit berço com almofada de aplicação, com frutinhas, com florzinhas. Teve almofada e um varalzinho de crochê que eu fiz parceria com uma moça e ela fez pra mim no tema. Ficou muito, muito, muito lindo. A gente fez também quadrinhos pra parede no tema e, claro, a flâmula, né? Pra colocar na porta do quartinho. E claro que é a protagonista aqui desse vídeo. Resolvi compartilhar com vocês, dividir tudinho como que foi feito esta peça. Eu fiz uma outra peça e gravei, filmei para vocês e também disponibilizo o molde para vocês caso queiram fazer exatamente no tamanho, né? Exatamente como eu tô fazendo. Vocês podem, obviamente, usar as técnicas que eu ensino aqui nesse vídeo e criar a flâmula de vocês. Uma coisa que eu quero pedir muito pra você, assista o vídeo até o final. Se você gostar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui. Agora, sem mais blá blá blá, vamos ao passo a passo. Vou mostrar então aqui quais são os materiais que a gente vai precisar para fazer o projeto, mas lembrando que toda a lista dos materiais, as medidas direitinho, tá no material complementar, tá bom? Na apostila aqui desse projeto. De feltro, nós vamos precisar então destas cores, tá? Claro que você pode mudar as tonalidades, né? Fazer com outras tonalidades de verde, outras tonalidades do cabelinho, tá? De vermelho. Então aqui você vai precisar de retalhos, são pedaços bem pequenininhos, na verdade, de feltro. A gente também vai precisar então de tinta branca com um pincelzinho, tinta para tecido. Para fazer as pintinhas do morango, você pode usar também uma outra ideia, seria aquelas mini pérolas pra gente colar também, caso você queira, tá? Papel termocolante, eu tô usando aqui o Heat and Bond, que é um importado. Um bastão de madeira de 30 centímetros, alguns botões, que no meu caso eu vou usar rosa e amarelo. De tecido, a gente vai precisar então de um pedaço de 30 por 40, no tecido principal que vai ficar na frente da flâmula, e a mesma medida para o tecido de trás. E a mesma medida de manta acrílica R2, tá? Eu super recomendo uma manta mais grossinha para esse projeto, para ele ficar bem firme, tá? E aí mais 2 medidas aqui, 2 retalhos de tecido para as alcinhas na medida de 9 por 15. Aqui nesse vídeo vocês vão ver direitinho como que faz essa peça do começo ao fim. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, todas as técnicas que eu uso, e vocês vão com certeza conseguir fazer aí a peça de vocês. Vocês podem usar inclusive as mesmas técnicas e aplicar para fazer outros temas, né? De repente fazendo uma versão de menininho, mudar cores, fique aí à vontade, tem bastante coisa legal nesse vídeo. E caso vocês queiram fazer exatamente como eu tô fazendo, no tema que eu tô fazendo, no tamanho que eu tô fazendo, vocês podem adquirir essa apostila, tá? Tem o link aqui embaixo na descrição, onde vocês vão ter aí, então, o caderno de moldes para vocês imprimirem, tá? E também da flâmula, tá? Que é a bandeirinha. E eu disponibilizo para vocês também
a minha régua de alfabeto, tá? Eu tenho uma régua de acrílico que eu comprei há anos e anos e eu uso. E aqui eu disponibilizei exatamente a régua para vocês, tá? Então vai ter as letrinhas de todos os alfabetos no maiúsculo, tá? E aqui vocês vão conseguir imprimir ela espelhado também, caso vocês queiram para fazer as aplicações. Isso ajuda muito, tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente durante a aula, né, como fazer os nomes utilizando aqui a régua, tá bom? Caso vocês usem a minha apostila, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser imprimir no tamanho real, tá? Tem aqui o quadradinho e aí vocês vão certificar com a fita métrica o tamanho certinho do seu quadrado, tá? Vai bater 2,5 por 2,5. Significa então que os pedacinhos aqui dos moldes vai estar no tamanho certinho que eu tô usando. Quando vocês imprimirem, vocês vão então recortar todas as peças, ó, no risco, tá? Vai estar tudo assim recortadinho. E a parte da flâmula, vocês vão pegar, vocês vão receber só essa parte. E aí vocês vão pegar uma folha sulfite comum, branca, e vão colar aqui, ó, tem essa parte. Colhe uma folha A4 aqui. E aí vocês vão colar aqui em cima. Ou vocês podem utilizar cola ou podem utilizar um durex, tá? Ela vai ficar assim, tá? E aí vocês podem cortar aqui. Aqui vocês podem dobrar no meio, ó, acha o meio aqui e dobra, só para certificar se tá realmente certinho aqui a sua flâmula, tá? Acerta aqui a pontinha. Ó, tem uma sobra, tá? Depende da folha sulfite que você tá usando. Depende do jeito que você colocou a impressão na impressora, né? Pra imprimir, às vezes dá um pouquinho de diferença, tá? Então aí você acerta só dobrando aqui a sua bandeirinha ao meio. Tá? Então, agora sim, o seu molde vai estar certinho, ó. A bandeirinha vai estar certinha. Então tá, agora que a gente já tem todos os moldes, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser riscar, então, todas as nossas peças no feltro, tá? A gente pega os nossos retalhinhos aqui e a gente começa a riscar, então, e já separar quais são as peças que a gente vai riscar e somente cortar, quais são as peças que a gente vai costurar na máquina. Franjinha do cabelo. Esse é o jeitinho que eu vou fazendo, ó. Já vou deixando em cima dos feltros que eu vou cortar, que eu vou riscar para depois cortar. Aqui é o rostinho e o bracinho. E para roupinha, gente, vocês podem usar um feltro estampado. Hoje em dia no mercado a gente encontra várias opções de feltro bem bonitinho estampado. Ou você pode utilizar um pedacinho de tricoline. Qual tricoline você quiser, algum que combine com o seu projeto, tá? Eu vou usar um pedacinho desse aqui, xadrezinho, que eu acho que super vai combinar com o tema, né, de moranguinho. E aí vocês usam a técnica de dublagem, que eu vou mostrar pra vocês como faz. Ok, tem algumas coisas já riscadas. O que é legal a gente saber e agora separar? Por exemplo, as coisas que a gente vai costurar na máquina e as coisas que a gente não vai costurar. Então aqui, os moranguinhos, eu desenhei 5 grandes, 3 pequenininhos em um feltro. E aí eu cortei um outro feltro do mesmo tamanho. E eu vou deixar aqui separado porque a gente vai costurar na máquina, tá? Aqui, o rostinho, a mesma coisa. Risquei uma parte em um feltro. E aqui a gente também costura na máquina, assim como os bracinhos, tá? Esse aqui vai ser o detalhe da blusinha. Então, esse aqui a gente vai só recortar e a gente precisa de 2. E aí eu sobreponho um no outro para cortar os 2 de uma vez só. As pétalas das flores, a gente também só recorta
tá? Como são 5 pétalas por florzinhas e eu vou fazer 3, eu vou pegar uma tesoura bem grossa, boa, tá? Grande, e cortar os 3 feltros aqui de uma vez. Então eu vou ter todas as pétalas já recortadas, tá? Aqui é a roupinha, que eu também vou costurar lá na máquina. Aqui temos as partes do lacinho, que aqui também são 2, que eu vou só recortar. E aqui é só essa parte aqui do lacinho, né, que vai fazer assim, tá? Então esse aqui praticamente já tá pronto, eu só cortei no molde, então não vamos fazer nada com esse. Esse aqui recortar, esse vai pra máquina. Essas aqui são os detalhes dos moranguinhos, que também é só recortar. E aqui é a parte do cabelinho, tá? A parte de trás do cabelo, a gente só recorta. A parte da franjinha, que são 3 franjinhas, a gente vai fazer um detalhe na máquina de meio que, não é bem dublagem, recortar as franjinhas e aplicar sobre um outro feltro da mesma cor, tá? E aí fazer uma costurinha em volta para ficar um pouco mais durinho, mais grossinho, tá? Mas a gente, a princípio, também vai recortar. Então, recorte, máquina, esse aqui já tá pronto. E aí, eu deixei aqui separado para a roupinha e para o nome, tá? Então, para a roupinha, eu peguei um pedacinho de feltro branco, para não fazer sombra, e peguei um pedacinho do tecido tricoline que eu quero a roupinha, tá? Então, a gente vai fazer aqui. Vamos pegar o papel termocolante. E aí, no pedacinho aqui de feltro, ó, eu vou cortar o papel termocolante do tamanho aqui do meu retalho de feltro, ou um pouquinho menor. Por enquanto eu dou uma reservada aqui. E pro nome, a gente também usa o papel termocolante. Vai pegar então o seu molde de letrinhas do lado inverso, tá? Do lado que tá ao contrário, vai colocar aqui embaixo e aí você vai desenhar aqui as letrinhas do nome que você precisa. Eu vou escrever Duda. Então aqui você vai riscar as letrinhas do lado inverso. Então tá, fiz aqui as letrinhas do nome que eu quero no papel termocolante. E aí eu vou aplicar sobre um pedacinho de feltro na cor que eu quero as letrinhas. A gente não precisa do ferro super quente, tá? Quando a gente tá trabalhando com feltro, é bom que o ferro não esteja muito quente, tá? Pra não correr o risco de derreter, de grudar. Aí a gente aplica, então, o termocolante com o lado da colinha para baixo. E a gente deixa aqui no ferro por alguns segundos. A temperatura alta do ferro, ele vai derreter, então, essa colinha, tá? E vai grudar aqui no termocolante no seu feltro. Por enquanto deixa e faz a mesma coisa no pedacinho que a gente vai fazer aqui a roupinha. Agora, essa parte da roupinha, a gente vai puxar aqui o papel do termocolante e aí a gente já vai ver o brilho aqui no feltro, tá? Então, essa parte brilhosa onde tem o termocolante, a gente vai, então, aplicar o nosso tecido em cima. E aí a colinha vai, então, passar pro tecido e a gente vai ficar, então, com um feltro estampado. Olha só que legal. Tá? Então, agora a gente pode recortar o nosso feltro e ele vai estar, então, com o tecido aplicado nele, tá? Então, agora eu pego o meu molde da roupinha e aí eu posso riscar em cima daqui do feltro para poder recortar. E as letrinhas, a gente vai agora recortar, então, no risco.
eu dobro a letrinha assim no meio para poder recortar essa parte de dentro, ó. Agora com as letrinhas já no termocolante, eu vou pegar um pedacinho de tecido branco, de feltro branco e vou colocar aqui, dando um espaço entre uma letrinha e a outra, ó. Aqui você pode sobrepor um pedacinho de tecido para poder não correr o risco de queimar, tá? De grudar, na verdade, o feltro no seu ferro, tá? Por enquanto a gente vai deixar assim. E aqui, lá na máquina, eu vou passar um pontinho caseado em volta da letrinha sobre aqui o feltro branco. E aí depois eu vou recortar, deixando uma moldurinha, né? Deixando uma bordinha em volta aqui de cada letra. Então vai ser o vermelho e aí uma bordinha, uma moldurinha do branco em cada letrinha. Tudo cortadinho. Gente, uma coisa importante, né, para eu falar para vocês é que quando a gente estiver recortando, é importante a gente tirar toda a parte da caneta, tá? Não deixem nenhuma partezinha da caneta aparecendo, porque realmente depois ela aparece e fica feio, tá? Então corta, se ficar aparecendo, dá uma cortadinha assim, ó, para que você tire toda a parte realmente da caneta, tá bom? Então aqui temos todas as pétalas das florzinhas, tá? O lacinho, essa é a parte então do bracinho, tá? Tudo aqui, então eu vou reservar essas partes por agora. E essas são as partes, então, que a gente vai costurar lá na máquina. Eu vou trocando as linhas, tá? A cor da linha. Mesmo que a gente mude o pontinho para comprimento 2, para ficar bem pequenininho, eu ainda gosto de trocar. Então, eu vou fazer esse com a linha bege, esse com a linha branca. E aqui, quando eu for fazer os moranguinhos todos com a linha vermelha, eu já faço as letrinhas aqui, um caseado em volta das letrinhas. E aqui eu vou fazer uma costurinha com um ponto reto em volta aqui da parte da franjinha. E eu vou aproveitar que eu vou lá na máquina e eu vou fazer também já a costura aqui da nossa flâmula, tá? Então, como que você vai colocar? Eu coloco a manta, coloco então o tecido principal que vai ficar na frente, e aí coloco o tecido de trás, direito com direito, alinho tudo bem certinho e desenho aqui o molde em cima, tá? Certificando de que você tá pegando aqui as 3 camadas, né? Manta e os 2 tecidos. E aí você pode então fazer aqui o desenho exatamente do seu molde. Aqui eu vou alfinetar. E lá a gente vai costurar também as alcinhas, tá? Que é o nosso tecidinho dobrado ao meio. E aí a gente vai passar uma costurinha aqui no comprimento, tá? Das duas partes. Eu vou fazer primeiro essa parte na máquina, desvirar, tá? E aí eu vou dobrar e encaixar aqui para depois costurar a nossa flâmula, tá? Então, tudo aqui certinho. Agora sim, vamos lá para a máquina. Acabei de desvirar, então eu vou lá rapidinho no ferro passar, tá? Pra fazer um pesponto aqui dos dois lados. Já fiz então o pesponto, ó, dos dois lados. Eu dobro então agora ao meio. E vou colocar então aqui na nossa bandeirinha, tá? Tenho aqui, ó, a parte de cima da bandeira, tá? Tá bem clarinho, vocês não estão conseguindo ver, provavelmente. Mas tem aqui, eu deixo sempre um dedinho aqui. Um dedinho do nosso risco. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá?
o risco, e aí um dedinho é onde a gente coloca a alcinha. Uma coisa bastante importante é as duas alcinhas ficarem exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, se você quiser, pode tirar aqui a prova, ó. Eu alinhei aqui. E aí, do risco, tá? Tá bem clarinho, mas o risco tá aqui. Do risco até o finalzinho aqui da minha alcinha, você mede, tá dando 5,5, tá? Certinho aqui, 5,5 até o final aqui da minha alcinha. E aí, você mede do outro lado pra ver se tá igual. 5,5 também, tá? Então, essa medida aqui tem que estar bem certinha, igual dos dois lados, pra depois, na hora que a gente colocar aqui o bastão de madeira, a flâmula não ficar torta. E agora eu vou costurar em cima da linha que eu fiz, deixando aqui em cima uma abertura, tá? De uma abertura mais ou menos de um palmo, assim, de mão, pra gente poder desvirar a peça depois. Flâmula, então, costurada. Agora eu vou reservar, depois eu recorto. E vamos para essas partezinhas aqui agora. Aqui na cabecinha eu vou deixar aqui a abertura, bem na parte de cima. E nos bracinhos eu vou deixar aqui nessa partezinha aqui, ó, tá? Pra poder desvirar depois. Aqui, gente, a gente já tá economizando tempo, né, de estar fazendo na máquina. A gente poderia fazer na mão, tá? Inclusive, se você quiser fazer, pode, claro, fazer todo esse projeto na mão também. Mas aqui a gente tá economizando tempo fazendo na máquina. Mas, ainda assim, vai devagarzinho aqui na máquina, tá? Faz os pontinhos devagar, com cuidado, pra fazer as curvinhas bem certinhas, tá? Pra não ficar nenhuma parte pontuda, especialmente aqui nos bracinhos, na cabeça do bichinho, aqui, ó, na cabecinha, tá? Tem que ficar bem redondinho a orelhinha, porque se a gente faz algum pontinho mais pontudo, na hora que a gente desvira a peça, vai aparecer, tá? Então, aqui vai com calma, com cuidado e fazendo bastante com carinho aqui. Os pontinhos, tá? Eu deixei um dedinho aqui pra poder desvirar. Ó, a franjinha do cabelinho ficou assim, com a costurinha bem na beiradinha. E aí depois a gente vai recortar pra deixar um feltro mais durinho, né? Agora os moranguinhos, eu vou deixar a parte de cima aberta. Pronto, ó, todos os moranguinhos costurados, a parte de cima eu deixei completamente aberta, tá vendo? Agora as letrinhas eu vou fazer o ponto caseado. O ponto caseado é esse aqui, ó, número 11. Depois você pode checar se de repente a sua máquina também tem. Então a gente já costurou tudo que a gente precisava. Agora é hora de recortar, então, tá? Recortar primeiro aqui a nossa flâmula. A gente pode deixar uma margenzinha assim, ó, de meio centímetro. E os cantinhos, pode cortar na diagonal, bem pertinho dos nossos pontinhos, tá? Pra ficar menos acúmulo de costura lá dentro. E aí a gente desvira. Eu acabei deixando, ó, bem pouquinho, mas acho que eu consigo desvirar aqui, ó. Pode usar a pontinha aqui da tesoura para os cantinhos ficar bem pontudinho.
Agora aqui a gente usa o ferro, tá? Pra passar e assentar bem aqui a costura. Fica assim, bem bonitinha. A gente passa com o ferro para sentar bem aqui as costuras. E aí também já aproveita para fazer aqui a dobrinha do tecido para dentro, pra gente fechar essa parte aqui, tá? Agora a gente passa um pesponto lá na máquina em toda a volta, tá? Pra depois a flâmula ficar assim, ó. Tá? Então vai ficar desse jeitinho. Vou primeiro reservar aqui pra passar o pesponto e vou recortar todas as peças então que a gente fez. Ó, recorta tudo pra gente desvirar. Essas vão ser as peças que a gente vai recortar, desvirar e encher com a fibra. Os bracinhos, o corpinho e a cabecinha. E essa parte aqui do cabelinho, ó, eu só vou então recortar, seguindo aqui o feltro de cima, porque essa a gente só quer, esse a gente não vai encher, né, com fibra, vai ficar só um feltro mais grossinho, ó, tá? Pra fazer a franja da menininha. Aqui, ó, corta todas as linhas, e aí depois a gente vai então cortar cada letrinha, deixando então aquela bordinha, né? Eu falei pra vocês, ó. Aqui é importante a gente deixar toda a bordinha na mesma largura. Tá? Ó, que bonitinho, tá? Se você quiser deixar uma bordinha menor, aí você corta um pouquinho mais, tá bom? Nome, franjinhas. Essas peças a gente vai desvirar, tudo desvirado, então, essas pecinhas, tá? São as pecinhas que a gente vai encher agora. Então, com fibra, eu tenho esse saquinho aqui, ó, que eu fiz, inclusive tem vídeo dele aqui no canal, se você tiver interesse de fazer, tá? Vou deixar aqui embaixo, porque é super, super bom esse saquinho, tamanho maravilhoso pra gente deixar em cima da mesa e encher aquele com a fibra pra gente pegar, tá? Então eu compro aqueles pacotes grandes de fibra e fico com esse pacotinho pequenininho aqui em cima da mesa, tá? Então, ó, a gente vai enchendo. Pode usar a pontinha da tesoura pra te ajudar. Eu não vou encher muito, não, porque aqui depois eu vou fechar o moranguinho, tá? Então eu vou encher todos, incluindo o bracinho, a cabecinha. Aqui uma dica que eu tenho pra vocês é principalmente a cabecinha e os bracinhos, a gente não quer, na verdade, principalmente a cabecinha e o corpinho, né? A gente não quer tão gordo, né? Tão cheio. Então, ao mesmo tempo, se a gente não enche, não coloca bastante fibra, fica com umas dobrinhas aqui em volta, sabe? Como se fossem umas preguinhas em volta da peça. Então, uma dica que eu quero dar aqui pra vocês é: vão enchendo primeiro as partes lá de baixo, leva a fibra até lá embaixo e deixa a sua mão sobre a peça e a peça sobre uma mesa, uma superfície reta, pra você encher, porque dessa forma a peça vai ficar achatadinha, ela vai ficar uniforme dos dois lados, tá? Quando você vai enchendo sobre uma mesa e apertando aqui a peça. Vou mostrar pra vocês quando eu terminar aqui. É uma peça pequenininha, mas mesmo assim coloca bastante fibra. Ó, já vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. Ela tá ficando uniforme dos dois lados, tá? Não tá ficando... Se você vai enchendo com ela na sua mão, o que acontece? O lado que tá na sua mão fica retinho e o lado de cima da sua mão, a peça vai ficar assim, ó. Ela vai ficar mais cheia de um lado.
tá? Não tem problema se você gosta da peça mais cheinha, mas como a gente vai colocar na flâmula, né, eu quero que ela fique mais achatadinha mesmo, tá? Essa é a intenção. Por isso que eu aperto a peça pra ela ficar assim, tá? Eu vou colocar só mais um pouquinho e vou seguir aqui pros bracinhos, porque aí depois eu fecho todas as peças juntas aqui, tá? Agora a gente vai começar então a fechar as peças e colocar uns detalhes também, tá? Então, primeiro eu vou fechar todas elas com um pontinho invisível. Tem um vídeo aqui onde eu mostro com detalhes como fazer esse pontinho, tá bom? Só para o vídeo não ficar muito longo. Assim, bem discretinho. Eu vou fazer a mesma coisa então para os bracinhos, tá? E aqui para fechar também. O moranguinho eu vou fazer um pouquinho diferente. Desenho na linha. Vou entrar aqui por dentro. Sair com a agulha. E aí eu vou fazer como se fosse um fuxico. A gente faz assim, ó. Como se fosse um zigue-zague, entra e sai, entra e sai. E aí quando você puxa, ele vai dar essa franzidinha. E assim que a gente vai fechar então os moranguinhos. Aí é só dar um nozinho. Não se preocupa muito em não aparecer aqui a linha, porque na verdade o verdinho de cima do morango vai cobrir, tá? É mais pra gente ter esse fechamento aqui do moranguinho. Tá? Então, ó, os moranguinhos a gente vai fechar assim e essas peças aqui com ponto invisível. Aqui agora eu peguei uma linha de bordar nessa cor. Gente, eu não tenho o número da cor, desculpa, tá? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês qual é a tonalidade que eu peguei pra fazer a boquinha. Coloquei então aqui numa linha com 2 fios, tá? Na agulha. E a gente vai bordar então a boquinha. Aqui eu não coloco o molde aqui da boquinha, nem dos olhinhos, com a intenção de vocês criarem o rostinho que vocês quiserem, tá? Aqui vocês podem, a gente vai pegar aqui o cabelinho, vocês podem querer, de repente, ó, a cabecinha dela mais assim, ó, com os cabelinhos mais pra cima, e aí um rostinho maior. Aí vocês vão fazer os olhinhos aqui mais pra cima. De repente, uma boquinha maior. Ou vocês podem querer o rostinho menor, com os cabelinhos aqui, ó, mais no meio do rostinho, uns olhinhos bem pequenininhos e uma boquinha bem pequenininha. E aí, o jeitinho que você faz o rostinho muda a sua bonequinha, tá? Então, eu acho que quando a gente coloca também, por exemplo, aqui, o rostinho, a boquinha, né, onde exatamente vocês vão fazer isso, inibe um pouco a criatividade de vocês, tá? Então, só por isso que eu não tenho, até porque aqui no ateliê eu também não sigo um padrão, tá? Eu vou fazendo os rostinhos de forma assim, bem artesanal, como eu acho que fica melhor pra peça. Tá? A única coisa que eu vou fazer aqui vai ser então pegar uma caneta fantasminha e marcar a boquinha e os olhinhos antes de bordar. Uma boquinha bem pequenininha e os olhinhos mais para baixo. Como vai ser uma peça que vai ficar grudado aqui, a gente vai colar, eu vou deixar o nozinho aqui atrás, tá? Não vou me preocupar com o nozinho na peça. E eu vou fazer aqui um pontinho atrás, né, que a gente chama. Pontinhos bem pequenininhos. Eu não tô puxando, apesar de eu estar vindo com a linha aqui pra trás, eu não tô puxando a linha, tá? Porque senão vai afundar a boquinha e não é o que eu quero, tá? Mas
você fala, posso fazer essa parte antes de costurar? Ele pode também. Eu gosto de fazer depois, só porque eu certifico de que eu tô fazendo exatamente no meio da peça, tá? Às vezes quando a gente faz na máquina, a gente perde um pouquinho o controle, a noção exatamente de onde é o meio da peça. Tá? Então, aqui fiz a boquinha. Depois eu passo o ferro e sai, tá? Essa caneta. E aqui eu também vou afundar os olhinhos, tá? Peguei uma linha branca. Se você tiver a linha extra forte, é até melhor. Deixo o nozinho aqui atrás. Vou até o olhinho aqui, o ponto que eu fiz pra ser o olhinho. Dou um espaço bem pequenininho. Volto com a agulha lá pra trás. E aí eu passo a minha agulha aqui no meio, ó, da linha. Antes de você puxar bem, eu faço isso de novo. E aí eu puxo, tá? Não precisa puxar muito, mas de uma forma que afunde aqui o olhinho, tá? Eu nem corto a linha e já venho aqui pro segundo olhinho. Vou fazer 2 risquinhos aqui, ó. Vou fazer 2 risquinhos pros cílios, tá? Numa cor. Vou ver aqui uma cor marronzinha que combine com o cabelinho. Fios na agulha, nozinho, e vou fazer aqui. Vem do meio do olhinho pra ponta dos cílios. Volto pro meio e faço aqui. Pronto, eu vou apagar aqui e já volto. Gente, vocês acreditam que eu estava filmando, fazendo, e aí quando eu vi, o celular não estava filmando e acabou não gravando para vocês algumas partes que eu fiz aqui, tá? Então, o que eu fiz eu vou aqui mostrar para vocês, tá? Eu colei os olhinhos, tá? A gente tinha afundado, tinha feito os cílios, né? O que eu fiz? Eu colei com cola de silicone, meia pérola preta e meia pérola branquinha aqui para os brinquinhos. E também colei desse jeitinho os cabelinhos, tá? Um virado aqui para a direita, o maior no meio e um virado aqui para a esquerda, tá? Então desse jeitinho tá colado, ó, atrás fica desse jeito. Depois a gente vai colocar aqui e ainda vai o laço aqui em cima, tá? O corpinho, eu peguei aquele corpinho branco que a gente tinha feito, centralizei a parte aqui do macacão no meio e as aberturas ficaram aqui do lado, ó, tá? Então eu passei cola quente aqui e aqui do lado ficou desse jeitinho, tá? Aí eu peguei as tiras do detalhe da roupinha e também colei aqui como se fossem as alcinhas do macacão e colei 2 botõezinhos, tá? Por enquanto foi isso que eu fiz. Aqui eu fiz um detalhe da manguinha também, tá? Como vocês vão fazer esse detalhe? Tem no molde 2 círculos e eu peguei em volta do círculo, tá? O diâmetro grande e fiz um fuxico, que é a mesma coisa que eu fiz para fechar o moranguinho que eu mostrei para vocês. A gente faz um entra e sai com a agulha em todo o círculo, tá? E aí quando você puxa, ele franze. E aí eu dei só um nozinho para prender e colei com cola quente aqui na mãozinha, ó. Ele vai ficar assim
como se fosse um detalhezinho da roupinha, tá? Os bracinhos, ó, vão ficar desse jeitinho depois, tá? Gente, eu peço desculpa que não gravou pra vocês, mas eu espero que realmente vocês consigam fazer. Me manda mensagem se ficou alguma dúvida nessa parte, tá? Eu comecei então a fazer os moranguinhos, e aí eu consigo agora mostrar pra vocês, tá? O moranguinho, a gente vai pegar então, depois que a gente fechou todos eles, ó, com a parte aqui do fuxico, pega então o verdinho, passa um pouquinho de cola quente no meio e também nas pontinhas das folhas. E aí vem com o moranguinho aqui no meio, ó. E dá essa abraçadinha aqui, ó. As folhinhas ficam mais pra baixo, ó. Eu não me preocupo tanto com a parte de trás, porque vai ficar colado. E eu peguei o pedacinho de retalho do tecido, do feltro verde, e fiz, ó, umas tirinhas bem fininhas. Pra fazer o cabinho do morango. Tá ficando desse jeitinho. E a última coisa é fazer aqui as pintinhas, tá? Usando uma tinta branca para tecido e um pincel fininho. A gente pode fazer aqui umas pintinhas bem aleatórias, aqui do jeitinho que você quiser, no moranguinho. Tá? E aí esse processo a gente repete então em todos os morangos. Moranguinhos prontos. O que tá faltando então? Falta então o lacinho. E aqui é bem simples, ó. A gente dobra o lacinho ao meio. A gente acha então aqui o meio com a linha. A gente faz aqui, ó, um zigue-zague pra dentro e pra baixo. E dá um nozinho. E aqui, vocês, ó, aquela fitinha de detalhe do lacinho, a gente cola com a cola quente. E aqui vocês podem cortar o lacinho do tamanho que vocês quiserem, tá? Depois ela vai ficar assim, ó. E aqui eu fiz um laço bem grande, que vai ficar assim, ó, depois que a gente colar. Mas se vocês quiserem, vocês podem recortar, tá? E deixar ele menorzinho. Então, por enquanto, o lacinho vai ficar... Ai, tá grudando na minha mão. O lacinho vai ficar aqui por enquanto. Depois a gente cola. Os bracinhos, a cabecinha, tudo aqui. A última coisa que falta é a florzinha, tá? E a florzinha, a gente também precisa da linha branca na agulha, um nozinho. E são 5 pétalas por florzinha. Então, a gente pega a parte de baixo aqui, também, ó, a gente faz um pra cima e pra baixo aqui, uma costurinha de fuxico. Aí pega outra pétala, faz a mesma coisa. E vai fazendo isso em todas as pétalas, ó. Você vai juntando aqui.
Coloquei 5 pétalas, aí agora você acerta quais as pétalas que vão ficar em cima, quais que vão ficar embaixo. A florzinha fica assim, ó, uma pétala sobre a outra. Quando você puxa, elas se encontram no centro e fecham aqui o centro. Ó. Tá? E aí, quando tiver fechadinho assim, você já pode, inclusive, colocar um botãozinho aqui no meio. Que o meu vai ser o amarelinho, para parecer o miolinho, ó. E aí, eu já aproveito a linha e já costuro ele aqui no meio, ó. Aqui, você pode fazer só uma costurinha para segurar o botão, para prender, né, no lugar. Dá um nozinho aqui atrás, mas depois passa um pouquinho de cola quente aqui no botãozinho, ó. Só para certificar de que ele não vai sair. Ó. E aí as pétalas também ficam no lugar certinho que você quer. O botão segura, tá vendo? Ó, que bonitinho que ela fica. E aí a gente repete esse processo nas 3 flores. Agora, gente, com todos os elementos já prontos, é a parte mais gostosa, adoro, é a gente começar a montar aqui a nossa flâmula. Tá? E aqui, gente, eu quero que vocês fiquem à vontade. Claro que vocês podem seguir a foto, né, do modelo que eu tenho, que eu tô disponibilizando pra vocês. Mas é gostoso demais a gente agora usar a criatividade. E aí vocês podem brincar aqui, ó, montar do jeito que vocês quiserem. Primeiro, eu gosto de colocar aqui as peças, tá? E depois eu vou colando, tá? Vou colocar desse jeitinho, vou colar, a cola é a cola quente. E a gente põe a cola quente e fica segurando, agora bem firme, para esperar secar. Aqui, você pode optar também usar a cola de silicone, né, que é a cola fria, mas ela demora para colar, né? A cola quente, nesse caso aqui, ela vai bem mais rápida. Aqui, faça bastante cola, tá? Que é uma peça mais gordinha, mais pesada. Vou ver aqui a posição. Aqui tem gente que fala pra gente segurar a cola e contar até 20 para poder soltar, que é o tempo pra cola esfriar. Depois vocês me contem qual é a parte do projeto que vocês mais gostam. Se é a parte de decidir os tecidos, as cores, se é a parte da máquina ou se é a parte de você ir fazendo cada elemento. Eu amo a parte de criar, né? Primeiro de desenhar e essa parte de montar, que aí eu já vejo as coisas ficando prontas, né? Agora eu vou pôr o lacinho. Ai, que fofinho! Aqui você pode, claro, utilizar também laço já pronto. Também vai ficar bem bonito. Ou aqueles laços de crochê. Ai, que tchuquinho! Hora então dos moranguinhos e das florzinhas. Aqui eu vou colocar um morango pequenininho na mão dela.
E antes de sair colando, ó, eu vou ver aqui como que eu quero os meus moranguinhos. E eu coloco de um jeito que cubra aqui essa parte de baixo, né? Que a gente não quer ver aqui esse finalzinho. Ó, ai, que fofinho, sério. Ai, muito lindo. Agora é só ir colando. Passando bastante cola. Cortei umas tiras, ó, 4 tirinhas do feltro verde. E aí eu vou fazer essas torções aqui, ó, que eu acho que dá um charme entre os moranguinhos aqui, ó. Passo um pouquinho de cola bem aqui atrás da florzinha, ó, vai ficar escondido. E aí eu giro, ó, torço. E passo uma colinha na pontinha para que ele segure essa torção aqui que eu fiz, ó. Só uns detalhezinhos. Não precisa colocar 4 se você não quiser. Deixa eu vou colocar só 2. Um desse lado e um desse lado. Acho que não tem muito espaço mais. Aqui, gente, ó, com tinta de tecido, um retalhinho de feltro e com um pincel, ó, tira o excesso da tinta aqui no retalho de feltro, fazer a bochechinha. Eu deixo o pincel bem pouquinho sujo, tiro bastante do excesso, ó, pra não ficar uma bochecha muito, muito rosinha, né? E por último, a gente coloca o bastão. Esse bastão tem 30 centímetros de comprimento. E eu uso essa fita aqui, que na verdade é um barbante, tá? Um barbante não muito grosso. Eu padronizo sempre com ele e sempre branquinho. Eu dou um nozinho aqui, corto bem curtinho aqui. E aqui, para certificar de que o nozinho não vai sair e que o barbante vai ficar no lugar, eu venho com a cola de silicone. E aí vocês podem passar uma colinha aqui, ó, na madeira mesmo, ó, em volta. Que aí o cordãozinho, ele não vai sair, tá? Ele fica aqui preso. E a peça aí está pronta. Eu fiquei completamente apaixonada por esse projeto. Espero que vocês também tenham gostado, que vocês também façam por aí, inclusive compartilhem comigo, porque eu amo ver as criações de vocês. Deixe aqui seu comentário nesse vídeo me falando o que você achou dessa peça, o que você achou da maneira que eu ensinei. Se ficou alguma dúvida, por favor, eu fico completamente à disposição. Aí, por último, clica no link aqui embaixo para adquirir os moldes e começar hoje mesmo a sua peça. Beijos e até o próximo vídeo!